Agora eu tô vendo. Agora vamos esperar o Plastino entrar para eu poder convidá-lo. Boa noite, gente. Achei melhor começar de novo, Bruna. Você concorda comigo para eu poder ver as pessoas? Então tá, adorou a ideia, que bom. Agora vamos esperar o Plastino. Entrou o Vinícius, filho do Plastino. Aí, pronto. Cátia Biso, viva! Pronto, muito bem, conseguimos. O Plastino tá craque já sabe tudo. Agora eu vou ter que correr atrás, aprender. Vaguinha, garota. Ó, agora a gente tem só que prestar atenção a isso, é no rostinho, né? Tá bom. Aí, bem. Então vamos lá. Já temos aí 20 pessoas. Quero começar falando, divulgando os grupos de estudo, Plastino, que a gente vai começar na Curumim Psicomotricidade. E eu vou começar na quarta-feira, no dia 5, que chama Winnicott e a Psicomotricidade. Estou quase roubando o esforço para uma nova antropologia. Estou pensando nessa hipótese. E na quinta-feira, no dia 6, inicia do meu sócio, do Ricardo Alves, que chama As Estruturas Psicomotoras na Organização do Ser Humano. Ainda há vagas para os grupos. Os grupos já tem bastante gente inscrita, né? Bastante gente já se inscreveu, mas ainda há vagas, vocês podem aproveitar. Vai ser uma experiência bem legal. E também quero aproveitar e divulgar as lives do mês de agosto. Estamos começando agosto brilhantemente com Carlos Alberto Plastino, Winnicott e a Psicomotricidade, esboço de uma nova antropologia. No dia 10 de agosto teremos Ricardo Alves e Celso Mastrascusa, Corpo em Movimento, Corpo em Relação. No dia 17, Dança e Psicomotricidade, da infância à velhice feliz. Comigo, Sabrina Toledo, e com a Sônia Onofre, lá de BH. No dia 24, Educação Democrática, com Ricardo Alves e Rafael Bittencourt, lá de Portugal. E no dia 31 de agosto, a Conversa na Pesquisa em Educação, com Ricardo Alves e a querida Roberta Kolbe. Então, teremos aí lives maravilhosas, estão todos convidados, sejam muito bem-vindos à nossa programação do Segundas Intenções. Todas as segundas, às 9 da noite. Então, vou apresentar para vocês meu querido amigo e mestre, grande professor. Tive a honra de ser orientada pelo Plastino, tanto no mestrado quanto no meu doutorado, no Instituto de Medicina Social da UERJ, no IMS. Aprendi muito, ainda teria muito mais coisa para aprender com ele, que é psicanalista e cientista político, professor aposentado da PUC Rio e também do Instituto de Medicina Social da UERJ. Então, queria agradecer muitíssimo a presença do Plastino, dizer assim, que eu me sinto extremamente honrada, feliz e um pouco nervosa. Dizer que foi uma honra, assim, a minha entrada no IMS foi muito especial. Eu que vinha da Faculdade de Psicomotricidade, fui fazer como ouvinte, porque um grande psicomotricista, também psicanalista, que é o Carlos Alberto Matos, né, nosso amigo em comum, falou: Sabrina, vai lá, vai no IMS, vai conhecer os professores, vai conhecer o Plastino, tem tudo a ver com o que você busca de embasamento teórico para o trabalho que eu já fazia como psicomotricista, tanto em escola quanto no consultório. E realmente, assim, funcionou muito bem. A teoria winnicottiana, ela se encaixou perfeitamente no que a prática psicomotora já vinha me apresentando e eu precisava entender por que tudo aquilo funcionava tão bem. E aí eu fui entendendo a partir de Winnicott. E Plastino foi o meu mestre nesse percurso. Muito obrigada. Então, assim, queria propor da gente começar a live.
pensando juntos, né? Falando, eu vou fazer uma pequena introdução e depois eu vou jogar a bola para você. Pensando sobre quem foi o Winnicott. Né? A gente tem aqui misturado hoje assistindo alguns psicanalistas que sabem muito bem, mas temos também psicomotricistas que sabem pouco sobre o Winnicott, mas vão poder saber cada vez mais. Então, Winnicott, ele nasceu no final do século XIX, ele nasceu em 1896, ele se torna médico pediatra em 1920 e em 1934 ele se torna um psicanalista. Ele foi o primeiro pediatra no mundo a se tornar psicanalista. E outro dia eu descobri que durante 20 anos ele era o único pediatra psicanalista. Demorou 20 anos para outro pediatra se tornar psicanalista. E ele fazia parte da Sociedade Psicanalítica Britânica, que na época tinha uma efervescência cultural muito grande, né? A gente for lembrar, assim, Freud saiu lá de Viena junto com a filha, com Anna Freud, né, fugidos do nazismo em 1938 e foram para a Sociedade Britânica, né? No ano seguinte, Freud já falece em 39. Mas era uma época muito efervescente, assim. Melanie Klein já tinha criticado muito. Melanie Klein, uma grande psicanalista de crianças também, né? Ela já tinha criticado alguns trabalhos que Anna Freud tinha escrito. Então, dentro da Sociedade Britânica, já havia um grupo que era fortemente kleiniano, né? E um outro grupo que era dos psicanalistas freudianos ortodoxos, né? E aí, ao longo da década de 40, foi surgindo um terceiro grupo, né, que tinha uma liderança de Winnicott, e tinha outros psicanalistas muito importantes também, como Balint, como Bowlby, e que foi sendo chamado esse grupo do meio, que não era nem kleiniano, nem freudiano ortodoxo, e aí surge, então, essa denominação do middle group, né, muito liderado por Winnicott, sendo que o Winnicott dizia que ele nunca teria uma sociedade, ele nunca abriria, né, uma sociedade winnicottiana assim, dele, ele como fundador, porque ele não queria ser um pai para os novos psicanalistas que estivessem começando, que estivessem nessa jornada, porque ele tinha medo de interferir no processo do desenvolvimento dos psicanalistas jovens rumo a uma independência. Então, assim, ele já falava, na verdade, da própria teoria dele, né? Que eu e Plastino daqui a pouco vamos começar a abordar mais fortemente, que é a teoria do desenvolvimento emocional primitivo, né? Que é a espinha dorsal do trabalho de Winnicott. Então, ele já estava falando disso, né? Assim, rumo à independência sempre, não é só a criança que tem um desenvolvimento natural, rumo à independência. Quando o ambiente é favorável, todos teremos, inclusive os analistas. Então, eu não quero ser pai de nenhuma instituição. Então, ele ficou ali naquele lugar, mas, assim, era um grande expoente, né? E tinha essa diferença enorme por ter sido um pediatra, por continuar sendo pediatra durante bastante tempo, porque ele tinha uma experiência clínica com crianças, com bebês, né? Freud não teve. Freud escreveu sobre o pequeno Hans, mas ele não atendia o pequeno Hans, né? Ele conversava com o pai do pequeno Hans, né? Então, assim, Freud desenvolveu toda a teoria da sexualidade e por aí afora sem ter esse contato com as crianças clinicamente. Então, assim, essa experiência clínica, como Plastino desenvolve muito bem, né, nos textos, nos livros dele, foi uma fonte de conhecimento enorme, né, para o Winnicott. E deu margem, deu origem ao que a gente hoje em dia chama de um novo paradigma dentro da psicanálise, né, que é a psicanálise winnicottiana, que traz um novo paradigma, um paradigma que não é o paradigma moderno. Então, eu chamo agora, querido Plastino, para falar aí do modo como você quiser, pegando por onde você quiser, um pouco sobre quem foi Winnicott. Obrigado, Sabrina, por tudo que você falou de mim e obrigado a todos os que entraram, não posso citá-los, porque são muitos, mas estou vendo aqui a lista, muito pessoal conhecido, querido. Bem, eu gostaria de começar sublinhando o que Sabrina falou agora. O Winnicott era fundamentalmente um clínico. Sua experiência era uma experiência clínica. Mas é importante dizer que a experiência clínica é uma experiência de conhecimento. De um conhecimento que não é igual ao conhecimento do mundo da matéria, para isso está a ciência,
se trata de um conhecimento que não se pretende explicativo, mas compreensivo. E é muito importante lembrar que a definição de compreensão é olhar para uma coisa olhando ela por todo que é lado. E assim é que a gente atinge uma compreensão. Qual é a diferença fundamental estas duas formas? Ou pelo menos o aspecto que eu quero salientar aqui. No conhecimento tradicional, no conhecimento científico, o observador está pretensamente separado de seu objeto e o observa de uma maneira completamente neutra, tentando apenas perceber seu comportamento e testá-lo através de experiências que são mensuráveis, que são repetíveis. No conhecimento compreensivo, nós trabalhamos com singularidades. Inclusive, na própria psicanálise, cada sessão é uma sessão. Portanto, não há repetição possível para ver se o mesmo efeito produz a mesma causa. Não se trata de uma relação de causa-efeito. E se trata de uma relação, no caso particular da psicanálise, que é uma relação entre duas pessoas, uma relação intersubjetiva, e essa relação basicamente é pautada por afetos. São os afetos de transferência, são os afetos de contratransferência, são os afetos resistenciais de parte a parte. E estes são fontes de conhecimento. Então surge daqui um conhecimento antropológico novo. O conhecimento antropológico que tínhamos, do ponto de vista dos pressupostos dados pela filosofia, era um pressuposto sustentado em premissas dualistas, em premissas patriarcais, adaptadas modernamente pelo dualismo cartesiano, que imaginava um corpo-máquina e uma consciência racional que se sobrepunha, era o famoso dualismo cartesiano. Freud, que também construiu sua teoria a partir da clínica, quando quis elaborar teoricamente o que ele chamou de metapsicologia, ele caiu prisioneiro dos pressupostos patriarcais. E daí uma série de contradições que ele mesmo salientou diversas vezes entre seus achados clínicos e a maneira como poderia abordar esses achados na metapsicologia. Agora bem, esta nova concepção antropológica que surge desta experiência concreta, e Winnicott dizia de que ele tinha elaborado ao longo de muitos anos uma teoria de desenvolvimento emocional primitivo que funcionava, isto é, que era capaz de lidar com a prática com sucesso. Eu vou rapidamente, seria uma coisa muito mais longa e provavelmente com muitas mais coisas a ser ditas, mas salientar algumas das consequências fundamentais para a concepção da antropologia, para a concepção do ser humano, individual e coletivo, das descobertas winnicottianas. Primeiro, o que o processo de desenvolvimento emocional mostra, e certamente Sabrina vai falar disso agora, é que não nasce um indivíduo. Há um processo de individuação, não um indivíduo no começo. E esse processo de individuação que se realiza durante o que Winnicott denomina desenvolvimento emocional primitivo, culmina com a consolidação do ego e as diversas partes, rapidamente, imagino, nós vamos a tratar aqui. Com isto, Winnicott derruba um dos pilares da concepção moderna, que imagina o indivíduo que precede a sociedade e que com ela se relaciona na base de uma decisão racional para arbitrar conflitos de interesses o tempo todo.
O Winnicott vai dizer: o homem é constitutivamente social. Ele não se constitui ou não é constituído pelo outro, mas se constitui através do outro, a partir de sua própria singularidade. E se o outro falhar, a Constituição será feita de uma maneira imperfeita, insuficiente e doentia. A segunda questão, então, já mencionada rapidamente nesta primeira, é o papel central do que Winnicott chama ambiente. E ambiente é tanto a mãe ou a pessoa que faz a maternagem, que é o primeiro ambiente, passando pelas diversas inserções do sujeito até a sociedade. E o homem é um ser histórico. Não cabe dizer ele é mau ou ele é bom. Ele é um ser histórico capaz de ser mau, como a gente vê, infelizmente, em algum momento da história, como o que estamos vivendo, ou pode ser bom, dependendo precisamente a maneira como suas potencialidades podem ser desenvolvidas, dependendo do ambiente no qual ele se insere. Então, este ser histórico tem no início uma dependência absoluta do ambiente, normalmente da mãe. Eu não vou entrar nos detalhes disso, acho que Sabrina vai falar disso, mas o que é importante dizer que nesta dependência absoluta ele se vai constituir numa relação que é uma relação marcada pelo acolhimento e pelo afeto, e não pela repressão, pela mutilação, pela castração. A temática da castração é importante, continua sendo, o papel do Édipo é importante, continua sendo, mas em um momento posterior do desenvolvimento emocional, quando já o ego está constituído e como ego se introduz nas relações triangulares, com todo o que foi estudado antes de Winnicott e pelo próprio Winnicott. Portanto, a vida em comunidade humana não requer imprescindivelmente do conflito e da repressão para se constituir e nem privilegiadamente para funcionar, salvo quando, obviamente, a sociedade é constituída como historicamente tem sido, com opressão, com exploração, no qual, obviamente, o conflito surge nas suas diversas versões. A descoberta de Winnicott nesse aspecto supõe a ruptura com a civilização da culpa, mas disso eu falarei mais adiante. E rapidamente, duas coisas mais. A descoberta de Winnicott supõe a separação, a superação da separação entre corpo e psiquismo. O homem, para Winnicott, é um organismo capaz de imaginário, capaz de fantasia. E é através dessa capacidade de imaginar e de fantasiar que ele cria a linguagem e que ele cria seu próprio psiquismo. Ou melhor dizendo, o psiquismo no seu embrião inicial é a capacidade de imaginar. A superação do dualismo corpo-psiquismo é muito importante, porque coloca aquilo que o patriarcado jogou fora, desvalorizou, colocou como objeto de dominação pela razão e pelo patriarca, os sentimentos, os afetos naturais, como parte natural do homem, mas constitutivos dele com seu próprio sentido. E, por último, como consequência, há na concepção de Winnicott uma superação radical entre a distinção entre natureza e cultura. Aqui há uma categoria que eu quero mencionar rapidamente, que é muito importante. Winnicott não trabalha com determinações. O psiquismo humano tem tendências. A tendência é algo que nos puxa ou nos empurra de nosso ser
mas que podem ou não ser concretizadas. Se não forem por defeito ambiental, por defeito do ambiente que acolhe, se não forem, o indivíduo adoece. Se o desenvolve é quando ele exprime a sua criatividade. Basicamente, para começar isso, te devolvo a palavra. Ótimo, ótimo. E eu gosto muito de pensar, né, Plastino, que quem foi esse Winnicott capaz de desenvolver essa teoria tão bela e tão eficaz, né, clinicamente, e tão bem construída, e tão novo paradigma da psicanálise. E aí, na live sai sempre ao contrário. Mas, enfim, no livro da Pediatria e Psicanálise, de Winnicott, na introdução escrita por um colega, amigo de Winnicott, que também trabalhou com Winnicott durante mais de 20 anos, o Massoud Khan, vou ler aqui poucas frases que eu acho que são muito interessantes para a gente pensar juntos quem foi esse Winnicott, né? Ele diz assim: quando olho para trás, para os quase 20 anos de meu trabalho com Winnicott, o que me surge vividamente é a sua postura corporal relaxada e a sua suave concentração. Winnicott prestava atenção com o corpo todo. Uma espontaneidade de criança impregnava os seus movimentos. Aí depois, mais embaixo, ele diz: comecei propositalmente por defini-lo em sua presença física, porque não seria possível compreender o seu talento clínico sem primeiro entender que nele, em Winnicott, a psique e o soma encontravam-se em perpétuo diálogo, ou seja, uma integração psicossomática, né? E suas teorias são simplesmente a abstração daquela constante pessoa que era o Winnicott, o ser humano e o terapeuta. Então, eu acho que aí tem dois pontos muito bacanas, né? Logo nessa introdução, logo no início, que o Massoud Khan traz, quando ele fala da questão da integração psicossomática e da espontaneidade dos movimentos em Winnicott, e que eles seriam dois pontos que eu gostaria de levantar, então, aqui na live com você, né, Plastino? Vou começar falando do primeiro deles, e aí depois o segundo eu mando para você. Então, como eu falei, a teoria do desenvolvimento emocional primitivo, essa aí que o Plastino já veio desenvolvendo, né, de uma maneira tão livre assim, é a espinha dorsal da obra de Winnicott. Acho bacana que o termo que ele usa já é um termo que diz respeito à corporeidade, né? Ele mesmo chamava da espinha dorsal de sua obra. A esse fato, né, que lá na Sociedade Britânica, que eu citei no início, em 1940, Winnicott chama a atenção de todos os seus colegas quando, no meio de um debate, de uma discussão, ele diz: isso que vocês estão chamando de bebê não existe. Não existe isso. E aí todos falam: mas como assim? Não existe isso que a gente está chamando de bebê. Não existe. O que existe é a unidade mãe-bebê. Então, ele vai começar desenvolvendo essa ideia, né, dessa unidade mãe-bebê, que por si só, né, Plastino, já é um paradoxo, né? A teoria de Winnicott, ela é cheia de paradoxos, porque ele vai dizer, vai ser a partir dessa unidade mãe-bebê que o bebê vai poder se constituir enquanto uma unidade, né? Vai poder criar, vai poder rumar à independência, né? E para isso é necessário esse ambiente que o Plastino estava falando, né? É necessário que haja o que o Winnicott chamou na época de uma preocupação materna primária, até que ele dizia, não, é como se fosse um estado até um pouco psicótico, que a mãe entra de tanto cuidado com aquele bebê no início. Não necessariamente a mãe, é o adulto que toma conta daquela criança, né? Muitas vezes é a mãe. E essa preocupação, que seria uma preocupação primária, é ela que vai possibilitar que esse ambiente seja um ambiente facilitador para que esse desenvolvimento se dê, para que o mundo seja apresentado em pequenas doses para a criança, né? Para que a gente pense, a mãe, né? A gente entra na casa de uma mãe que tem um bebê muito novinho e fala, peraí, não faz barulho, calma. Então, assim, o mundo tem que ser apresentado, ninguém nasce o bebê e no dia seguinte vai para o shopping center, né? Então, assim, o mundo ele vai sendo apresentado naturalmente em pequenas doses, independente da cultura, né? Se é aqui, se é no Japão, se é numa tribo.
é uma apresentação pequena, uma apresentação dosada, que o adulto que tem amor, né, que tem responsabilidade por aquela criança, vive. Então, seria esse o termo que o Winnicott acabou criando, né? Da mãe dedicada comum, da preocupação materna primária. E isso vem, se a gente pegar até em Freud, né, Plastino? Plastino, que também é um grande freudiano, né? Assim, sabe muito de Freud. Tem a ver com a identificação direta, com uma identificação direta e imediata, né? Da mãe ou do adulto que cuida daquele bebê, da ordem do inconsciente mesmo, né? Essa identificação. E então, o que o Winnicott vai dizer é que existe essa tendência, né? Como o Plastino acabou de dizer, uma tendência inata que todo bebê tem de se desenvolver. E o Winnicott vai falar de se desenvolver emocionalmente, né? A teoria do desenvolvimento emocional primitivo de Winnicott. E aí a psicomotricidade vem e fala, parafraseia, pega para si e diz: todo bebê tem uma tendência inata a se desenvolver psicomotoramente, desde que num ambiente favorável, né? Que permita que essa integração psicossomática se dê. Né? Que o Winnicott vai dizer: o bebê nasce lá cheio de pedacinhos. Tudo assim, precisa que venha alguém e recolha esses pedaços. Tem uma frase que eu adoro falar nas aulas que diz, o Winnicott diz que no útero é como se o bebê fosse amado por todos os lados, no sentido de que ele está lá seguro, né? Tem cuidado, tem um aconchego, tá tudo ok. Depois que ele nasce, é preciso que ele seja amado de baixo para cima, né? E aí eu faço os braços, é preciso que haja o colo, né? O aconchego, o acolhimento, para que essa integração psicossomática se dê, né? E aí o Winnicott vai falar, essa integração psicossomática, a gente passa por 3 estágios, assim, que são imbricados, né? Que não é um depois o outro, eles estão sempre ligados, né? O primeiro diz respeito a essas integrações mais parciais mesmo, que são necessárias que haja um bom holding, né? Daí vem essa palavra que muita gente conhece da obra de Winnicott, que é o segurar, né? É preciso que o bebê seja bem seguro, bem assegurado, né? Bem sustentado nesse corpo, né? É muito importante também o handling, que é essa sustentação, que vai ser fundamental para que o bebê possa viver esse estágio de personalização, né? Dele sentir que ele habita um corpo. O Winnicott vai falar, são as tendências naturais, como o Plastino disse, né? Que eu possa me identificar como um eu diferente do outro, das coisas, dos objetos. E, finalmente, no estágio da realização, que eu tenho uma realidade ao meu entorno que é compartilhada, né? E que eu possa me relacionar de uma forma criativa com essa realidade compartilhada. Então, são esses 3 estágios que o Winnicott vai descrever ao longo, né, enfim, de muito livro, muitas obras. O Winnicott escreveu 20 livros, às vezes as pessoas acham que tem um pouquinho de coisa escrita. É uma obra grande, né? Então, para que o bebê possa passar por esses 3 estágios de integração, as integrações parciais, a personalização, a realização, e se constituindo, e se construindo psicossomaticamente, e sendo capaz de se relacionar de forma criativa com essa realidade externa. Tudo isso naquele ir e vir, né? Porque não existe aquele momento, agora acabou, agora então terminei, né? Cheguei nessa idade aqui e pronto. Não, a gente está sempre nesse ir e vir ao longo de toda a vida, né? Do ser humano. E assim, a psicomotricidade, a gente pega muito essa história winnicottiana para falar de uma integração que é uma integração psicomotora mesmo, né? A gente fala muito do tônus, né, Plastino? Desse psicotônus, né? Então é o bebê que demanda por coisas, que chora porque está com frio, porque está com fome, porque quer colo. Então ele entra naquele estágio que é de uma hipertonia, que a gente chama de uma hipertonia de apelo. E aí vem aquele adulto que satisfaz aquele bebê e ele pode então relaxar e então vivenciar uma hipotonia de satisfação. E essa variação tônica que o bebê vai vivendo num ambiente favorável vai permitindo essa integração psicossomática. Então, para a gente ver como é que as 2 linguagens, a psicomotricidade e a psicanálise winnicottiana, elas conversam, né, o tempo inteiro. Para a psicomotricidade, a gente vai dizer que esse tônus, esse psicotônus que a gente fala, está no toque, está no olhar,
tá na voz, né? No tom de voz, tá na pele, porque é da ordem do desejo, é da ordem do inconsciente, né? Então, tá no corpo mesmo. A sustentação confiável de um bebê é algo que precisa ser comunicado. E isso é uma questão das experiências do bebê. Eu gosto muito dessa frase de Winnicott, né, onde ele chama atenção para a questão das experiências. E o que são as experiências para o bebê? São corporais, né? São psicomotoras, são psicossomáticas, seja o nome que a gente dê. É dessas experiências aí que o Winnicott está falando, né? Então, assim, retomando o meu Massucan, a minha introdução aqui do pediatria psicanálise, quando ele começa, né, falando que psique e soma encontravam-se em perpétuo diálogo em Winnicott, ele estava falando que se tratava de um homem que tinha uma integração psicossomática suficientemente boa, né, digamos assim. E quando ele fala dessa espontaneidade de criança que impregnava os seus movimentos, eu acho lindo, né? Porque tudo que um psicomotricista quer é que ver essa espontaneidade das crianças, é promover nas que não têm, né? Ou nos adultos, ou nos idosos, enfim, eu acho impregnado por movimentos espontâneos, é belíssimo. E aí eu quero dar, então, a palavra para o Plastino pegar daí, poder falar, então, sobre essa questão do brincar, da criatividade, da espontaneidade, do processo de realização, do espaço transicional, por aí, para a gente entrar, então, nessa seara riquíssima. Primeiro, você citou a concepção do paradoxo, acho muito importante e muito rápido dizer que a concepção do paradoxo para Winnicott é diferente da concepção clássica do paradoxo. A concepção clássica, o paradoxo, mostra um erro do pensamento lógico. E para Winnicott, mostra os limites do pensamento lógico. E como para lidar com um fenômeno compreensivo, é preciso ir além dele. A outra coisa, e eu digo isto porque é importante fazer justiça, você mencionou a relação direta e imediata de Freud. De fato, Freud, na clínica, ele antecipou várias questões que o Winnicott depois aprofundou magistralmente. E provavelmente os limites da concepção metodológica de Freud, a metapsicologia, lhe impunham, freou a enorme criatividade do fundador da psicologia. Bem, nesse processo que a Sabrina estava nos mostrando, quando o ego está integrado e personalizado, ele ainda não está completo. E não está completo por uma questão fundamental, porque o ser humano é um ser constitutivamente social. O que significa que, em algum momento do desenvolvimento emocional, ele vai reconhecer o outro. E reconhecendo o outro, reconhecendo a alteridade, ele vai limitar sua omnipotência, ser capaz de viver em sociedade. No primeiro período, é o período que o bebê ignora a realidade e precisa ignorá-la. Ele vive no mundo da fantasia, e da fantasia de que ele é omnipotente, fantasia esta que lhe é permitida por uma mãe numa situação muito especial, que saca o bebê e antecipa o que ele quer, de modo que o bebê pensa que aquele que ele ganha, ele o criou. Se ele fantasia com o seio e o seio aparece porque a mãe percebe, então ele fantasia que ele criou o seio. E é isso que o leva a pensar que a mãe é uma criação dele e que, portanto, pode manipulá-la como bem entende. Em determinado momento do desenvolvimento emocional, que se pode decir 6 meses, mas pode ser um ano, qualquer coisa no meio, ou até mais, em algum momento do desenvolvimento emocional, a mãe começa a falhar, entre aspas, ou seja, a não adivinhar o que o bebê quer. E o bebê vai ter que se manifestar
para que aquilo que ele deseja aconteça. Isto é, a realidade externa começa a se insinuar para o bebê. O mundo de fora começa a se insinuar e a mãe começa a aparecer como alguém que existe objetivamente e que não é manipulável pelo bebê como ele. Esse período não é de uma vez, é um vai e volta, como tudo no psiquismo, é um vai e volta, que vai caminhando para algum lugar. E é nesse vai e volta, a mãe passa de mais subjetiva, isto é, o bebê acredita, criada por ele, a mãe objetiva, que existe fora dele. Agora, isto não é tão tranquilo assim, digamos. O bebê passa por um processo bastante difícil para ele e requer, de novo, uma atitude materna que não precisa de muito conhecimento, mas precisa de muito amor. Né? A mãe pode ser perfeitamente analfabeta, não faz mal nenhum para este fato, mas precisa de muito amor. Por quê? Porque quando o bebê descobre, ou começa a descobrir, que a mãe é objetiva, que não é manipulável, ele não quer saber dessa nova realidade. E na fantasia ele destrói. E às vezes ele exprime, com os pequenos gestos de que é possível, esse seu mal-estar e essa destruição. Perante isso, a mãe não deve retaliar. O que significa retaliar neste caso? Ela não deve mudar sua conduta. Ela deve continuar sendo acolhedora e amorosa. O que vai levar ao bebê a uma descoberta fundamental. Primeiro, vai a despertar a empatia que nele é natural. Ou seja, ele vai poder sentir a dor do outro. E a partir disso, ele vai conquistar o sentimento de culpa. Parece estranho falar conquistar para uma coisa tão ruim quanto a culpa, mas é que o único da culpa não é eterna, é insuperável. O sentimento de culpa leva o bebê a um gesto de reparação, e quando esse gesto também é um gesto mínimo, e o único não existe, e a mãe tem que captar e manifestar que entendeu, e ficar contente e agradecer, festejar é o termo que ele usa. E é nesse momento o bebê, por assim dizer, se sente responsável do que faz. Este é o famoso concerne. E a partir daí a culpa vira compromisso social, para dizer com palavras que vão servir para depois, mas que já está presente no bebê quando ele se sente responsável do que faz, quando freia eventualmente um impulso, porque sabe que isso pode machucar, que pode magoar, que pode não ser bem vivido. Em tudo isto, há uma questão muito fundamental, e é que a linguagem em que isso te passa, a comunicação em que tudo isto acontece, é uma comunicação sustentada no corpo, no contato corporal, na intuição e no afeto. Que é o que Norman Harmony, que vi que nos está ouvindo, ou Norman, chama de matriz materna. Esta matriz materna é o que permite algo que depois seu esmagamento vai anular. E o patriarcado, e nisto Freud não é inocente, Freud, em certo sentido, não conseguiu, em certo grande sentido, não conseguiu superar a perspectiva patriarcal, nem era um objetivo que ele imaginava que deveria atingir. Tal como é pensado a instauração do superego freudiano, ele não apenas interdita o incesto, ele busca esmagar a matriz materna, porque o afeto, a importância do corpo, são coisas que pertenecem a um lugar desvalorizado se o que se quer construir é um homem racional e etc. E tal. Eu quero dizer que, neste momento em que
a criança, o bebê, reconhece a mãe como outra e tenta reparar a agressão que na fantasia, a destruição que na fantasia ele cometeu, o ego cresce, não diminui. Freud diz que quando o superego se estabelece, o indivíduo fica menor. Quando para Winnicott, quando o superego espontâneo surge, fruto da empatia, surge, o sujeito fica maior. Por quê? Porque ele incorpora o lado social que lhe é constitutivo. Volto a dizer, para terminar esta entrevista agora, de que o que estou dizendo aqui não tira a importância do Édipo. O Édipo é muito significativo no processo posterior, que já não é desse momento emocional primitivo. Porém, sendo muito importante para muitas coisas, sobretudo no que se refere à sexualidade, etc., ele não é aquele que constitui o sentido da alteridade no bebê humano. Devolvo a bola para você. Sim, sim. Sim, aí eu vou pegar o gancho, né, que você trouxe da questão da fantasia do bebê, né? Da fantasia, dessa que ele é, da potência toda, né, que ele traz. Que a fantasia em Winnicott, ela é muito diferente do conceito de fantasia em Freud, né? A fantasia em Winnicott, ela não é um sintoma neurótico, né? Por uma dificuldade de se lidar com a realidade externa, né? É uma outra ideia. A fantasia para Winnicott, ela é anterior à realidade. A fantasia, ela é imprescindível para que o bebê possa vir a se relacionar com a realidade de uma maneira criativa, né? Então, a fantasia, ela é anterior, ela é uma atividade psíquica que tem a ver com a totalidade da realidade da criança, com tudo o que ela está vivendo, né? Uma parte consciente, mas a maior parte inconsciente, né? Advinda aí de coisas não verbalizáveis, né? De coisas da ordem do vivido corporal, né? De inscrições mesmo. O Winnicott diz, por ser primitivo e é próximo das raízes fisiológicas, das quais a fantasia brota. Então, a fantasia, ela vem disso, é do sensorial, é do corporal, né? É desse corpo. Tem essa frase winnicottiana também que eu adoro. No início da vida humana, o cuidado físico é, antes de mais nada, um cuidado psicológico, né? Então, nesses cuidados, é no trocar, é no mamar, é no dar banho, é no brincar, que os cuidados psicológicos vão acontecendo, que essa constituição psicossomática vai podendo acontecer de uma forma suficientemente boa, né? E eu acho que aí tem uma interface muito bonita entre a psicomotricidade e a psicanálise winnicottiana, né? Que ambas vão chamar a atenção para essa qualidade desses registros corporais, né? Que são inconscientes, né? Que são de ordem inconsciente. E essa qualidade será fundamental para a criação dessa fantasia, né? E, consequentemente, para a criação de uma realidade que vale a pena ser vivida, né? E aí a gente entra na questão dos sentidos. A gente veio trabalhando isso desde lá das primeiras lives que eu vim trazendo. Assisti uma fala bem interessante do Benilton outro dia, e ele retomando isso, que ele dizia que cada vez mais o critério de saúde, que bom, o critério de saúde hoje em dia dos psiquiatras, dos psicanalistas, enfim, era cada vez mais winnicottiano. O critério de saúde cada vez mais era entendido como a possibilidade do sujeito, do ser humano, como eu prefiro falar, do ser humano ter uma vivência, uma sensação, uma percepção de que a vida vale a pena de ser vivida. Então, saúde não é ausência de sintoma, né? Nem físico, nem psíquico, nem psicomotor, nem psicossomático, seja o nome que for, né? Saúde não é ausência de sintoma. Saúde é ter no sentido de que a vida vale a pena, né? Isso vale a pena se for criativa, se for colorida, né? E, assim, o Winnicott traz essa teoria que eu acho que é muito bacana para a psicomotricidade, porque não só explica o funcionamento, assim, como que isso vai se dando num ambiente favorável e possibilita que a gente psicomotricista crie esse ambiente favorável, né? Nos consultórios, nas salas de aula, seja com criança, seja com atendimentos que cada vez mais o psicomotricista está atendendo adulto,
atendendo e trabalhando com educação, grupos de educação de idosos, né? Então, por que que você vai criar atividades, experiências, vivências psicomotoras que favoreçam essa corporeidade? Porque você quer integrar psicossomaticamente esses sujeitos, porque você quer criar uma possibilidade de gestos espontâneos na vida desse, né? Para que ele possa ter um sentido de que a vida vale a pena. Eu acho que a teoria winnicottiana, ela traz uma fundamentação teórica para o trabalho do psicomotricista. Diz assim, por que funciona o trabalho de vocês? Funciona por causa disso, disso, disso. Porque o trabalho é lindo já, né? E está todo mundo fazendo. Então, eu acho que traz assim, um embasamento teórico, assim, para mim, de um valor, assim, realmente eu achei em Winnicott a explicação do que eu queria, né? Por que o trabalho acontecia tão bem, independente de ser psicomotricidade na saúde ou na educação, independente da faixa etária, né? Então, é isso. Então, eu queria, para a gente poder terminar, poder chamar você para falar sobre um assunto que eu sei que você fala maravilhosamente bem, não poderia deixar de mostrar. Esse é o último livro do Carlos Alberto Plachino, Vida, Criatividade e Sentido no Pensamento de Winnicott. A gente poder falar, então, um pouco sobre essas formações, né? A formação dos sentidos, que não é pela via do simbólico, a formação dos sentidos que passa por esses registros que são corporais, né? Que são sentidos como sentido de segurança, essencial. Hoje em dia falta para bastante gente. Sentido de continuidade de ser, essencial. Sentido de que a vida vale a pena de ser vivida, né? Então, como que esses sentidos são construídos? E, enfim, para a gente podendo aí fechando e fazendo essa interface psicomotricidade e psicanálise winnicottiana e deixando todo mundo com gostinho de fazer o meu grupo de estudo que começa depois de uma... Bom, ok. Vamos lá. Primeiro, uma questão, você mencionou a fantasia, e é bom lembrar que a fantasia foi banida do pensamento ocidental de Platão até o século XX. E que Castoriadis e Winnicott, na ordem inversa, no tempo, foram os que recuperaram o valor fundamental da fantasia para a vida humana. Platão expulsou aos poetas a república ideal que ele imaginou, porque eles tinham fantasias que bagunçavam o correto da bela ordem patriarcal que ele pretendia fundar. Bem, o papel da fantasia é absolutamente fundamental, não só no começo da vida do bebê, mas ao longo de toda a vida. Winnicott disse uma coisa terrível. Ele diz: não nos relacionamos nunca com a realidade, senão é através da fantasia. E aí faz uma pergunta: bom, em que nos diferencia do psicótico? Nos diferencia uma questão fundamental. Aprendemos com a experiência quais são as fantasias que funcionam e quais as que não funcionam, pelo menos neste momento histórico. E as que não funcionam, nós jogamos fora. As que não funcionam, as usamos para a arte e para a religião. Bom, qualquer um que pare para pensar o que essas duas atividades significam, não poderá negar que aí tem um belo uso da fantasia. A fantasia é tão importante que não apenas o bebê se cria a si mesmo, claro, no acolhimento ambiental, através da fantasia, como você inclui também o aspecto somático, mas ao longo da vida ele precisa viver na fantasia no sentido de poder imaginar o que não existe e a partir de aí eventualmente criá-lo, seja isso o que for. Não se trata aqui de falar de grandes criações artísticas nem obra dos gênios. A criatividade é uma característica natural e imprescindível no exercício para todo ser humano. E se não o fizer
por repressão ou por qualquer outro motivo, então a vida deixa de valer a pena de ser vivida. Então a existência quebra na sua continuidade. Nesse contexto, o Winnicott é tão enfático que ele diz: reprimir a fantasia é um ato de crueldade. É um ato de crueldade. Nós sabemos, eu não posso ir muito longe, estamos no limite do tempo, de que o brincar ocupa neste um lugar absolutamente essencial. O brincar é tão importante para as crianças como o nutrir-se. Nesse sentido, e num país com tantas mazelas sociais como o nosso, onde tantas crianças não podem brincar, tantas crianças têm que trabalhar desde muito cedo, tantas crianças têm que lutar pela sobrevivência desde muito cedo, a sociedade está cometendo um ato de crueldade. Eu queria dizer, você me convidou a falar sobre a questão do sentido, que é preciso diferenciar o sentido do significado. O significado é muito importante e as grandes narrativas da humanidade sempre eram portadoras de significado. Mas o sentido não depende da criação linguística. O sentido está vinculado à experiência de viver. A experiência de viver com o outro. A experiência de viver inserido na nossa natureza. E, obviamente, na natureza global que o inclui. E por isso que esta é uma questão que, desde a perspectiva da psicanálise, excede e vai bem mais além. O sentido não é a ordem do intelecto. O sentido é a ordem do que se sente. Que a vida vale a pena ser vivida, que tem continuidade da existência e por aí vai. Como nós, e claro que a época de Freud e até a física quântica tem uma concepção da realidade que hoje nós vemos como ingênua, como se a realidade existisse completamente independente de nós. É claro que existe um magma extremo a nós, para usar uma palavra de Castoriadis, mas o mundo no qual vivemos é uma co-criação do que é e de nosso trabalho, de nossa presença, de nossa atividade no que é. Este dado que é essencial para entender o Winnicott, que é essencial para entender o mundo contemporâneo, é importante porque nos dá uma nota de esperança. Se nós criamos um mundo, então nós somos capazes de criar uma nova civilização para substituir esta que está em crise terminal. Em crise terminal por desastre ecológico, em crise terminal pelo desastre social, em crise terminal pelo desastre político, em crise terminal pelo desastre econômico que se avizinha cada vez mais. Como ven, Winnicott dá elementos, por isso eu vou ter esboço de uma nova antropologia, dá elementos para pensar o ser humano desde um lugar muito diferente daquele onde eu colocou no pensamento patriarcal. É isso. Muito obrigada, Plastinho. Seu final aí veio bem ao encontro, né, desses temas que a gente já vem discutindo, que a gente fala com Léa Tiriba, enfim, Cíntia Mello, sobre a questão desse novo paradigma aí que tem que estar por vir, né? Esse momento de crise, as crises são crises graves, são crises grávidas de novas potências, né? A gente tem que esperar por isso mesmo, é um momento de esperança da gente poder fazer de uma outra forma, né? Sair desse paradigma moderno dualista que separa corpo e mente, que separa cultura e natureza e põe a cultura acima da natureza, não entende o ser humano como expressão da natureza, né? O Winnicott fala muito bem também sobre a natureza humana, né? Isso fica para uma outra live, então. Falar sobre a natureza humana em Winnicott. Valeu.
Valeu, Queria querida. Obrigado. agradecer muito a sua presença, Faustino, dizer assim que para mim é uma honra, para mim, para o Ricardo, agradeço em nome da Curumim, da nossa equipe, Bruna Alves e Thiago Para mim Simão. é uma alegria, querida. Obrigado. Nós quatro agradecemos muito a sua presença, agradecemos muito a presença de todos e a gente se encontra nas próximas segundas intenções, nas segundas-feiras, sempre às 9 da noite, nos grupos de estudo, para quem quiser estudar com a gente, comigo e com o Ricardo. Uma boa noite a todos. Beijo. Muito obrigada. Grande beijo.